Anderson Couto, mais um tema de direito penal para os senhores, dando aí continuidade aí a nossos resumos para o concurso da delegada da Polícia Civil do Estado do Paraná. Hoje, mais um tema de direito penal, crime culposo. Pessoal, já falei do crime doloso, do dolo, e hoje vou falar da culpa. O tipo culposo já vai a primeira constatação. O tipo culposo não tem elemento subjetivo, não tem tipo subjetivo. Atenção, o crime culposo tem uma elementar normativa, que é o descumprimento objetivo do cuidado exigível ao autor. Então, é um elemento normativo a culpa, não tem tipo subjetivo. Outra questão importante, não só existe tipo aberto culposo. Apesar de ser uma elementar normativa, o dever de cuidado objetivo ao autor, existe construções de crime culposo. Existe construção de crime culposo com tipos fechados. A exemplo da receptação culposa. A exemplo da omissão de cautela lá da Lei 10.826. Então existem tipos fechados culposos. Outra questão importante é que é comum caracterizar o crime culposo como um crime material, que sempre exige um resultado involuntário. A extrema maioria dos autores assim caracterizam. Mas, segundo Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini, existe sim crimes culposos formais e de mera conduta. Então podemos já, trabalhando com essas questões aí interessantes, podemos trabalhar com um conceito de crime culposo. Pessoal, crime culposo acontece através de uma ação ou omissão, voluntária, uma ação final, que descumprindo o dever objetivo de cuidado, através da imprudência, negligência e imperícia, produz um resultado involuntário. Pessoal, já trabalhando com esse conceito, podemos destacar que o crime culposo é uma comparação da ação exigida pelo dever objetivo de cuidado, aquilo que é esperado dos membros da sociedade, e aquela que realmente foi realizada. Se essa conduta realizada, se destoar desta conduta esperada para cumprir o dever objetivo de cuidado, isso pode caracterizar culpa, crime culposo, desde que ela produz o resultado involuntário e todo esse fato se adequa a um tipo culposo, já que nesse conceito que eu dei anteriormente tem também que acrescentar que o tipo culposo ele é excepcional, então tem que haver uma tipicidade culposa para assim caracterizar o crime culposo. Então, vamos complementar. Crime culposo é uma ação ou omissão voluntária, uma ação final, que descumpre o dever objetivo de cuidado através da negligência, imprudência e imperícia, que produz um resultado involuntário, mas como eu destaquei, tem autores que acreditam que existem crimes culposos formais de mera conduta, mas acrescentando que esse resultado involuntário, todo esse arcabouço fático, deve estar previsto em um tipo culposo, já que o tipo culposo é excepcional. Vamos agora colocar mais um adendo. A teoria finalista da ação sempre teve dificuldade em explicar o crime culposo, já que o resultado é involuntário. E aí surgiu a teoria da ação biociberneticamente orientada, que o que é importante na questão da ação é a questão de ser dirigida. E também nos crimes culposos, pessoal, há uma ação final. Só que não é a ação final esperada pelo dever objetivo de cuidado. E a culpa não está na finalidade em si buscada, no objetivo buscado, e sim nos meios utilizados. Vamos trabalhar um pouquinho com isso. Pessoal, a conduta ela se divide na escolha do fim, depois na escolha dos meios e depois no cálculo entre fim e meio, que aí o agente coloca na sua consciência todos os efeitos concomitantes, colaterais, necessários ou possíveis, ele calcula ali.
Então, na conduta culposa, o agente não quer o fim, já que o resultado é voluntário. Mas o que acontece? Ele quer outra coisa, que pode ser lícita ou ilícita. Mas acontece o quê? Ele utiliza mal os meios. Exemplo. Eu hoje resolvo ir para o shopping center. Certo? Aí eu resolvo ir de carro. É o meio que eu escolhi. Eu escolhi a finalidade ir no shopping e escolhi o meio, o carro. E aí eu posso utilizar o meu carro de acordo com o dever objetivo de cuidado ou não. Eu posso descumprir esse dever objetivo de cuidado e ir a 160 por hora. Então, o fim era lícito, era uma ação final. Eu queria ir para o shopping, mas o que aconteceu? Eu utilizei mal o meio, que foi o veículo, e aí se eu atropelar alguém, eu estarei fazendo um crime culposo, mas eu não deixei de ter uma ação final. Então, o finalismo é sim compatível com o crime culposo. Então, falamos do conceito, falamos de algumas questões problemáticas e agora podemos falar dos requisitos do crime culposo. Pessoal, o primeiro requisito do crime culposo é o descumprimento do dever objetivo de cuidado. Pessoal, essa é uma elementar normativa. É por isso que o crime culposo não tem tipo subjetivo. Esse dever objetivo de cuidado, ele é objetivo porque ele está direcionado a todos os membros da sociedade. Esse dever, ele deve ser cumprido justamente para que exista uma possibilidade das pessoas agirem socialmente, já que uns não podem desconfiar das condutas dos outros. Então, existem regras de convívio que permitem que se proíba ações arriscadas que coloquem em dano os bens jurídicos das outras pessoas. Então, todas as pessoas devem cumprir e todas as pessoas devem conhecer. É por isso que existe o princípio da confiança. O princípio da confiança é um limitador do dever objetivo de cuidado. Mas, pessoal, a sociedade também aceita condutas arriscadas para determinadas situações, ou seja, há uma certa tolerância em determinados casos. Então, outro limitador do dever objetivo de cuidado é o risco permitido. Existem riscos que são permitidos, ações descuidadas que são permitidas. Outra questão que pode limitar o dever objetivo de cuidado é a questão da adequação social. Existe uma margem de liberdade para a atuação dos cidadãos. Imagine se todo mundo fosse robotizado. Então existe uma margem de ação, de liberdade de ação. Então existe uma certa adequação social de determinadas condutas, até também arriscadas, que faz parte da liberdade. Então, pessoal, existem 3 limitadores desse dever objetivo de cuidado que podem ser utilizados para descaracterizar o tipo culposo, que é o princípio da confiança, o risco permitido e a adequação social. Gravem aí. Outro requisito do crime culposo é a previsibilidade objetiva. Mesmo o resultado sendo involuntário, é exigido do autor pelo menos uma previsibilidade objetiva, já que acaso ela não exista, vai entrar no caso fortuito. Se acaso ninguém colocado no lugar do autor teria previsto essa possibilidade desse resultado aí involuntário, então isso aí entra na questão do caso fortuito. Então o que vai acontecer? Não vai haver ação final, já que foi uma excludente. O caso fortuito vai excluir a previsibilidade objetiva e vai descaracterizar o crime culposo. Existe aqui, sobre a previsibilidade, uma divergência doutrinária. Nós seguimos a teoria do duplo critério. A previsibilidade objetiva no crime culposo está na questão do tipo, na avaliação do tipo, e a previsibilidade subjetiva está analisada na culpabilidade. O que quer dizer isso, pessoal? Teoria do duplo critério, previsibilidade objetiva no tipo e previsibilidade subjetiva na culpabilidade. Pessoal, para ver se uma pessoa tinha previsibilidade objetiva, se coloca um homem médio no lugar da pessoa que agiu. Se esse homem prudente, esse homem normal, com as faculdades normais, teria essa previsibilidade objetiva, teria essa previsibilidade do resultado involuntário, ela é objetiva por causa disso, porque se coloca um homem médio na situação. Então, o cara agiu com crime culposo. Se nessa avaliação se coloca as condições pessoais daquela pessoa, os conhecimentos que ele tinha, a vivência que ele tinha e as limitações que ele tinha, isso aí se chama previsibilidade subjetiva.
Então, isso aí, essa previsibilidade, de acordo com essas características pessoais, são avaliadas na culpabilidade. Ou seja, se o cara tinha previsibilidade, e aí vai na previsibilidade subjetiva avaliar com as circunstâncias daquele cara em especial. Isso aí é feito na culpabilidade. Ok? Então, seguimos a teoria do duplo critério. Previsibilidade objetiva tipo, previsibilidade subjetiva na culpabilidade. Condições especiais daquele agente vai ser avaliada lá na culpabilidade. Ok? Outro critério do crime culposo é o nexo causal, né? O nexo causal e também a aplicação da imputação objetiva. A conduta que descumpre o dever objetivo de cuidado tem que produzir um resultado involuntário. Então, tem que haver aí uma avaliação do nexo causal entre essa conduta objetiva, essa conduta com descumprimento do dever objetivo de cuidado e o resultado. E também se aplica aí os filtros da imputação objetiva. Outro requisito do crime culposo, pessoal, é o resultado involuntário. A maioria dos autores dizem que os crimes culposos são crimes de resultado, crimes materiais. Então é necessário um resultado involuntário, ok? Tem autores, como eu disse, que dizem que existem tipos culposos de mera conduta e formais, mas a ampla majoritária diz que os crimes culposos são materiais e exigem resultado involuntário. Então, o último critério, pessoal, o último critério, então, é o tipo culposo, previsto em lei, já que o tipo culposo, ele é excepcional. Então, são os seguintes requisitos, pessoal, do crime culposo: descumprimento do dever objetivo de cuidado, previsibilidade objetiva, nexo causal e imputação objetiva, e resultado involuntário e tipo culposo, ou seja, o fato, né? O fato, como um todo, se adequa ao tipo culposo previsto em lei. Então podemos passar, pessoal, para as modalidades de crime culposo. O artigo 18 vai dizer que as modalidades de descumprimento do dever objetivo de cuidado são as seguintes: imprudência, negligência e imperícia. A imprudência, pessoal, é um descumprimento do dever objetivo de cuidado ativo. Ou seja, é a culpa em cometendo, em fazendo. Então o cara é insensato, exagerado, excessivo. A característica da imprudência é o seguinte: ao mesmo tempo que vai fazendo ação, vai acontecendo a imprudência. Temos também outra modalidade chamada negligência, ou culpa em omitendo, ou seja, a culpa por inação. O agente é desleixado, ele não faz o que deveria fazer, ele é esquecido, displicente. Uma característica da negligência é que ela precede a ação, ela não é feita ao mesmo tempo. Já a imperícia, pessoal, a imperícia, ela é uma falta de conhecimentos técnicos para a realização de uma profissão. Diz que essa culpa é qualificada, já que ela só pode ocorrer em âmbito profissional. Majoritário entende assim. Então, é a falta de conhecimentos técnicos para a realização dessa atividade profissional. Há aqui uma diferença entre essa característica da imperícia, falta de conhecimentos técnicos para uma determinada profissão, com a questão do erro profissional. Pessoal, o erro profissional, o agente observa todos os conhecimentos de sua profissão e aplica o que já existe enquanto ciência. O erro profissional acontece porque os conhecimentos científicos eles são falhos. Então, o erro profissional, neste caso que eu expliquei, não é crime culposo, já que o agente se empenhou a aplicar a lex artis, ou seja, aquilo que tinha disponível para ele. Então, o erro profissional não se confunde com imperícia. E aí, pessoal, podemos trabalhar agora com as espécies de culpa. Existe a culpa consciente, a culpa inconsciente e a culpa imprópria por assimilação ou extensão. Então, tem 3 espécies: culpa consciente e inconsciente, consciente, inconsciente, e tem a culpa imprópria. A culpa consciente, pessoal, o agente prevê subjetivamente, ou seja, ele, no cálculo da sua conduta, ele prevê um possível resultado futuro, que seria danoso,
mas ele confia que com sua destreza ou com a sorte, esse resultado não acontecerá. Ou seja, ele não manue. Ele acha que vai, se estiver perto, ele vai conseguir com sua técnica evitar, ou ele vai contar com a sorte, mas ele não anue. Ok? Para diferenciar a culpa consciente do dolo eventual, lá quando eu fiz o vídeo do dolo eu falei várias teorias. Mas nosso Código Penal explica que existe a chamada teoria do assentimento, a teoria do consentimento. A culpa consciente, o cara não anui, não consente o resultado danoso possível que ele previu no futuro. Já o dolo eventual, ele anui. Tem as chamadas fórmulas de Frank. As fórmulas de Frank, existe a primeira fórmula de Frank, que é a teoria positiva do conhecimento, que vai dizer o seguinte: é dolo eventual quando a gente pensar assim, dê no que der, seja o que for, eu não deixo de agir. Será culpa consciente quando ele pensar o contrário. Existe a segunda fórmula de Frank, que vai dizer o seguinte: coloca uma situação hipotética naquele fato que o resultado seria certo, não provável, certo, e a partir disso verificaria a postura da pessoa. Se ela dá mais valor a esse resultado certo e desiste, culpa consciente. Se ela vê o resultado certo e dá mais valor ao que quer, ou seja, a agir, isso seria dolo eventual. Então, fórmulas de Frank, primeira teoria, seja o que for, der no que der, não deixo de agir. E a segunda fórmula é contar com o resultado certo, hipotético. Se o agente pararia com esse resultado certo, culpa consciente. Se ele continua, é porque é dolo eventual. Já a culpa inconsciente, pessoal, o agente tem previsibilidade objetiva, que um homem médio ali no lugar dele conseguiria ver que poderia ocorrer um resultado involuntário, mas ele não vê. Ele não vê por quê? Porque ele é displicente, desleixado, ele não age mal, mas mesmo assim ele pratica uma conduta culposa com descumprimento do dever objetivo de cuidado. Ele não tem a chamada previsibilidade subjetiva, mas ele tem a objetiva. Caso ele não tivesse, seria um caso fortuito. Então, o que é que acontece na culpa inconsciente? O agente não prevê o resultado futuro, mas ele acontece. Mas ele descumpre o dever objetivo de cuidado e ocasiona esse resultado involuntário. Isso aí é chamada culpa inconsciente. E temos a culpa imprópria, pessoal, que é um erro sobre os pressupostos fáticos de uma discriminante. E aí, para não punir pelo crime culposo e não ser injusto, se comina o tipo culposo, ou seja, a pena do crime culposo. Mas tem que caracterizar aqui, pessoal, que a culpa imprópria o agente age dolosamente. Somente é se combinado a ele, por questão de política criminal e de justiça, o tipo imprudente. Então, a culpa imprópria é um crime doloso que acontece por erro evitável numa discriminante putativa, ou seja, é uma discriminante putativa, um erro evitável de uma discriminante. E aí, para não punir por dolo e ser injusto, se combina o crime culposo. Pessoal, é a única hipótese que cabe tentativa no crime culposo, já que aqui se faz porque realmente o crime é doloso. Aqui somente é uma culpa por equiparação, uma ficção jurídica, uma extensão. Mas é o único crime culposo que cabe tentativa, que é a culpa imprópria. Ok? E aí vamos trabalhar com o seguinte: tentativa. Pessoal, não cabe tentativa nos crimes culposos. A exceção, como eu falei, é a culpa imprópria. Concurso de pessoas nos crimes culposos, pessoal. Não cabe participação no crime culposo. Somente a possibilidade da coautoria. Ok? Concorrência de culpas. É possível? Não. Uma culpa de uma pessoa não compensa do outro. Por causa da teoria da equivalência das condições. Os dois vão responder por crime culposo. Concorrência de culpas. Duas pessoas agem com culpa e ocasionam resultado involuntário. Ambos responderão por crime culposo, mas não vai haver concurso de pessoas por conta que não houve o liame subjetivo.
Ou seja, vai haver aqui uma autoria colateral. Outra questão importante, pessoal, a excepcionalidade do crime culposo. Só vai haver crime culposo, pessoal, se previsto em lei. Em tese, os crimes são dolosos. Quando haver um crime culposo, o tipo vai dizer que tem essa possibilidade, pessoal. Então, pessoal, é isso que tem para falar sobre crime culposo. Anderson Couto, até a próxima.